Queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor para todos. Que Deus em Cristo continue vos abençoando, dando sempre a sua graça, a bondade e a sua misericórdia. Eu aqui de volta dessa feita para tratar de um assunto, vou falar um pouco de um assunto que está na lição de número 6, 10 de agosto de 2025, uma igreja não conivente com a mentira. Esse é o assunto dessa data da Escola Bíblica Dominical. E assim sendo, quero mandar um abraço ao meu amigo e professor Jamison. Deus abençoe a tua vida, meu filho, e a tua família. Estamos aqui na peleja, na batalha, né? Estamos juntos. E sendo assim também, um abraço a todos os irmãos, componentes da Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe a todos. Sem mais delongas, eu quero falar desse assunto, que é o texto inserido para essa meditação, é Atos capítulo 5, verso 5. Se você quiser ler o primeiro versículo, o texto todo é bom, mas eu vou ler só poucos versículos por causa do tempo, né? Mas antes de tudo, eu quero dizer para vocês o seguinte: escuta pelo menos um pouco desse vídeo, faça uma análise dessas palavras, tá? Eu gosto sempre de deixar para que você mesmo reflita na palavra e tire as suas conclusões. Porque, meus queridos, nós temos que buscar com diligência, meditar na palavra de Deus e ver o que de fato ela diz, ela transmite para nós. Ok? Versículo número 5, capítulo 5 do livro de Atos diz assim: E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se o jovem, cobriram o morto e transportando-o para fora, o sepultaram. E passando-se um espaço quase 3 horas, entrou também sua mulher. Não sabendo o que havia acontecido, disse-lhe Pedro: Dize-me, vendeste, portanto, aquela herdade? E ela disse: Sim, portanto. Então Pedro lhe disse: Por que é que entre vós vos concertaste para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, aos pés do que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando o jovem, acharam-a morta e o sepultaram junto a seu marido. O que eu quero falar com isto? Vou falar deste assunto. O que me chama a atenção em meio a toda essa questão, né, essa palavra, é o seguinte, irmãos. Quero até fazer uma pergunta: quem de vocês, ou qual de vocês já viram ou ouviram alguém ser disciplinado em uma igreja por causa da mentira? Por causa do adultério, da fornicação, o que matou, roubou. Às vezes acontece, mas mentira, eu tenho um bom tempo de evangelho, eu nunca vi. É aqui para nós, eu nunca vi. Mas a mentira, haja visto que, dentro do conceito bíblico, é um tipo de pecado, e é pecado de morte. A mentira custou a vida de Ananias e Safira. Então, fica a dica, né? Que a mentira não é uma coisa qualquer. Não. A mentira, ela tem um poder de destruição muito grande na vida de qualquer pessoa, seja ela cristã ou não. Quando eu digo cristão, né, porque todos são, vamos dizer assim, eu vou tirar até essa palavra, assim, seja ela cristão, e todos são cristãos. Vamos dizer, seja ela uma praticante de uma religião, entendeu? Seja quem for, a mentira, ela tem um poder de destruição muito grande. E quando eu olho aqui para o texto sagrado, eu vejo que ela não só tem o poder da destruição, como também de morte. É um pecado mortal. Se você olhar aqui, né, por causa da mentira, foi que Ananias e Safira pagaram com a sua própria vida. Ora, se não fosse um pecado mortal, não é? No meu ponto de vista, no meu análise, tá? Então, meus amados irmãos, quantas pessoas hoje
elas se encontram mortas espiritualmente, não tem mais força, elas têm uma praticidade muito grande em mentir, sabe? Fala com uma coisa como fosse uma coisa tão comum, tão natural, e não é. A mentira é uma coisa muito séria. Mas isso é para nós refletir, pensarmos, irmãos, amigos, né? Não estou aqui para julgar nem condenar ninguém, longe de mim essas coisas. É só uma reflexão dentro desse assunto da escola bíblica dominical, que é um assunto, por sua vez, muito gratificante para os tempos que estamos vivendo, e que nós possamos literalmente refletir sobre isso, né? A palavra de Deus lá está escrito, no livro dos Salmos, diz que lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para meu caminho, né? Então, a palavra de Deus, quando nós temos essa palavra, ela ilumina, ela esclarece, clareia, ela dá um norte para a nossa vida. Então, e o mesmo o Salmo vai também dizer, né? Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, quando nós temos literalmente o hábito de praticar a palavra, essas coisas elas vão afastando de nós. Então, queridos, que Deus possa nos ajudar a esclarecer a nossa mente, o nosso coração, e que nós possamos, né, tomar muito cuidado, ter muita, eu diria, atenção sobre isso, porque isso é muito sério. Que nós possamos, irmãos, diante de uma sociedade que está tão, eu diria que acostumada a querer ouvir sempre uma desculpa esfarrapada, uma mentira, uma palavra mais clara, porque às vezes alimenta o seu ego. As pessoas gostam de ouvir uma bela mentira, mas não quer ouvir uma dura verdade. Sendo que a mentira, ela traz consigo umas consequências muito complexas. Haja visto que Ananias e Safira, eles pagaram com a sua própria vida, né? E eu, sei lá, eu particularmente me pergunto, por que as pessoas, elas gostam tanto de praticar esse ato de mentira? Queridos, amados, amigos e irmãos em Cristo, que nós possamos colocar no nosso coração, na nossa mente uma coisa. A verdade, às vezes, parece um pouco dolorosa, mas é boa, porque a verdade, ela vai ocupar qualquer local sem trazer no ambiente um desgaste. Talvez ela não seja assim tão bem vista, mas ela tem que se prevalecer, a verdade. Que nós possamos andar com ela, e haja visto que diz, né, nos textos sagrados, que a tua palavra, ela é a verdade. A palavra de quem? De Deus. Meus amados irmãos, que possamos, com muita diligência, despertarmos para buscarmos, né, aprender mais da palavra. Nós temos que literalmente dedicar um tempo para a palavra, para a verdade, a verdade absoluta, a verdade da palavra de Deus. Estou aqui com essa lição bíblica, né, que essa lição desse trimestre está muito boa, mas boa mesmo. Que pena que muitas pessoas, elas perdem a oportunidade de aprenderem algo tão excelente, tão maravilhoso, que é a palavra. Eu diria que a escola bíblica, ela traz nos dá um teor de ensinamento muito bom. É basilar, mas é bom. É bom. E aí nós vamos alimentando a nossa vida espiritual, vamos se edificando, vamos colocando cada dia mais o pé sobre a rocha que é Cristo, e aprender. Como, irmão, nós crescemos na graça e no conhecimento, nós vamos ser desdobrados por ninguém. É muito bom quando você realmente tem uma estrutura espiritual sólida, que ninguém vai conseguir transtornar a sua fé,
ou vai fazer com que você venha vacilar naquele que você tem crido. Mas para isso é preciso conhecer a palavra. Parar, irmãos, com essas coisas de, muitas vezes, que eu ouvi, me falaram, me disseram, me contaram, enfim, sabe, alguns jargões de pregadores. Nós temos que ir pela palavra. É a palavra de Deus que liberta, é a palavra de Deus que é verdade. E é ela que temos que colocar e guardar em nosso coração. Fica aí nessa interrogação. Você já viu alguém ser excluído por causa da mentira? Já viu alguém, ir para a disciplina por causa da mentira? Eu tenho alguns dias de evangelho, mas nunca vi. Por outras coisas, já vi alguém ser disciplinado, até excluído, da igreja, mas pela mentira ainda não. Que Deus continue abençoando a vossa vida. Isto é uma palavra de reflexão para nós refletirmos, pensarmos, que tem muitas pessoas que estão muito equivocadas com alguns pensamentos, pensando que o pecado é só o adultério, é só matar e roubar. Não. Tem que ler a Bíblia. Vai muito mais além disso. Vai muito mais além do que alguém imagina. Ok? Abraço a todos e até a próxima, que logo logo eu estarei de volta aqui com mais alguns vídeos para o vosso despertamento, deleite, porque a realidade é o seguinte: eu com meus vídeos simples, eu quero chamar só a sua atenção para você meditar mais na palavra. Não só viver de alguma coisa, de ouvir, me falar, não. Você mesmo tem a capacidade de folhear a sua Bíblia e buscar dentro dela conteúdos que venha fazer com que você cresça na fé, no conhecimento. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Um abraço.